Vídeo aula de hoje, como ligar o veículo corretamente. A maioria do pessoal, quando vai ligar o carro, liga de maneira incorreta. A maioria dos problemas causados no motor do veículo ou na parte elétrica se refere na hora em que você vai dar a partida. Todo carro, quando ele sai da fábrica, ele é testado para ser ligado em ponto morto, que é onde ele está agora, e somente na chave. Só que existem alguns segredinhos na hora de fazer este movimento, que é o que eu vou passar para vocês agora. A primeira coisa, antes de ligar o veículo, é conferir em qual marcha ele está. Como que você vai fazer isso? Sempre vai fazer isso com a palma da mão aberta, independente se seu carro tem a ré para frente do lado da primeira, se seu carro tem a ré para trás. Faça esse movimento com a palma da mão aberta. Ó. Encaixe a palma da mão no meio da marcha, levou para frente, ele engrena. Ó. Clec, ele acabou de engatar uma marcha. Quando você trouxer o câmbio ao meio, centralizar ele, clec, ele está em ponto morto. Tanto faz você fazer isto para frente ou para trás, ó, com a ponta dos dedos, ó, para trás. Ele acabou de engatar outra marcha, no caso a quarta marcha. Para colocar no meio novamente, ponto morto. A outra maneira de você saber se a marcha está em ponto morto ou não é pela folga lateral quando ele estiver em ponto morto. Quando você engata uma marcha, e a maioria do pessoal para o carro e deixa engatado, e para você que está começando a dirigir, quando você vai ligar o carro dá aquele pulinho para frente. Isso é muito perigoso. Por isso que, para sua segurança, você sempre vai deixar o carro em ponto morto. No momento ele está engrenado na terceira marcha. Como que eu sei que ele está engrenado? Ó? Se eu tentar fazer a folga lateral, ele vai estar preso. Ó. Se eu colocar ele no centro novamente, eu vou perceber que ele vai ter uma folga lateral grande. Ó. Ele vem para a esquerda, ele fica no meio e ele vai para a direita. Ó. Exatamente. Se eu engatar ele na quarta marcha, a mesma coisa. A marcha está engrenada no motor. A folga dele será menor. Ele tem uma folga, mas ela é menor. Quando você estiver com ele no ponto morto, aí sim será a folga grande. Muito bem. Sempre que você for ligar o seu veículo para sua segurança, você vai ligar ele em ponto morto. Ele é testado na fábrica em ponto morto e para ligar ele somente na chave. Agora, a maioria dos erros que acontece com o pessoal é na hora de ligar o veículo. A maioria dos problemas que você tem no seu carro é porque você liga de maneira incorreta. Por exemplo, todo mundo na hora de ligar a chave quer ligar a chave direto. E não é o correto ligar a chave direto. A chave tem 3 posições. Desligado, que é onde ele está agora. Contato, que é a famosa meia chave. E quando você der o contato, vão se acender algumas luzes em vermelho, outras luzes em amarelo. E depois de 3 segundos, vocês percebem que algumas luzes vão se apagar. Por que isso acontece? Ó? Vou desligar novamente, ó. Desliguei o carro. A maioria do pessoal, quando vai ligar o carro está em ponto morto e eles já ligam a chave direto, fazendo esse movimento. Isso é um ato errado. Por quê? Na hora de você ligar o veículo, ele precisa de 3 fases. A primeira fase é onde ele está agora, está desligado. Quando você for ligar o carro, você vai girar a chave somente meia chave. Para ele exatamente acender esse monte de luzes aqui, ó. Umas em vermelho, outras em amarelo. Depois de 3 segundos, elas irão se apagar. Esses 3 segundos é o tempo necessário para o veículo injetar gasolina, água e óleo. Quem não espera esses 3 segundos, na hora em que dá a partida, tudo está seco. O carro vai ficar mais difícil para pegar, e a vida útil do seu veículo será menor, porque ele está forçando. Imagine aquele pessoal que faz exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eles dão a partida e aceleram o carro junto, e fica acelerando. O pistão está seco, não tem óleo nenhum nele. Então o que acontece? Ele começa a bater. E aí vai causando vários problemas em seu veículo. Então quando você for ligar o seu veículo, quente ou frio, é somente em ponto morto e na chave. Não há necessidade de usar
nenhum pedal. Isto é para qualquer carro, pode ser um Fusquinha 66. O pessoal fala assim, ah, mas carro carburador é diferente. Não é diferente, ele sai da fábrica para você ligar em ponto morto e somente na chave. E tem que aguardar os 3 segundos. Quando você girar a chave até os 3 segundos, lá atrás ele vai fazer um barulhinho. Durante 3 segundos. É a bomba de combustível injetando combustível suficiente para você poder dar a partida. Agora, e o carro carburado? Quando você gira a chave, ele também vai injetar combustível suficiente através da bomba de combustível para você ligar também. Então, vai ligar o seu veículo, o carro tem que estar em ponto morto e somente na chave. Como nós iremos fazer? Ó, gire meia chave, ele vai dar o contato. Depois de 3 segundos, principalmente a luz do combustível, ela irá apagar. Somente neste momento, você pode dar a partida. Depois que o motor do seu veículo estiver funcionando, todas as luzes do painel têm que se apagar. No painel do carro, existem luzes em vermelho e existem luzes em amarelo. As luzes em vermelho, com o veículo funcionando, significa problema grave acontecendo com ele agora. As luzes em amarelo significam um futuro problema. Vou te dar um exemplo. Ó. Vou desligar e vou dar somente o contato. E ele vai acender várias luzes. Ó. Algumas em vermelho, outras em amarelo, que depois de 3 segundos algumas se apagam. Elas fizeram a leitura do sistema. Mas algumas aqui continuaram acesas. Ó. Essa primeira luz aqui embaixo é a luz do freio de estacionamento, que o pessoal costuma chamar freio de mão. Essa luzinha, quando você soltar a alavanca de freio de mão e ela estiver inteiramente livre, ela irá se apagar. Se a luz continuar acesa, significa que o freio de mão não está inteiramente livre. O fluido de freio, ele está num nível abaixo do normal. Essa outra luzinha amarela, que está acesa aqui agora, luzes em vermelho, problema grave acontecendo agora. Luzes em amarelo, um futuro problema. Se você olhar para esta luzinha, ela é a luz de um desenho de um motor de um veículo. Por que ela está em amarelo? Ela é a luz da injeção eletrônica. Ela tem a ver com o combustível do veículo, por isso ela é em amarelo. Quando você der a partida do seu veículo, ó, dei o contato, espera os 3 segundos, ela vai fazer a leitura. Depois dos 3 segundos eu vou dar a partida. Todas as luzes do painel têm que se apagar. No momento agora ficaram 2 luzes acesas. Essa luz vermelha, que foi a primeira que eu expliquei agora, é a luz do freio de mão, quer dizer que o freio de mão está puxado. Quando eu liberar as rodas do veículo, ela tem que estar inteiramente apagada. Luz acesa, freio de mão preso. Luz apagada, roda livre. Freio de mão aceso, roda presa. Ela sempre tem que estar apagada. Essa outra luzinha que ficou acesa agora é que eu estou com uma das portas aberta. No momento em que eu fechar a porta, ela irá se apagar também. Isso. Ó. Não são todos os carros que têm essas luzes. Mas vamos voltar novamente aqui, ó. Desliguei o veículo e vou dar o contato novamente. Se eu desse a partida e a luz amarela continuasse acesa o tempo todo, significa que eu tenho algum problema no sistema de combustível, que pode ser um cabo ruim, uma vela ruim, um combustível ruim, pode ser também o bico sujo, esses carros que têm injeção eletrônica, pode ser um bico. Tudo que for em amarelo significa que será um futuro problema. O carro não irá parar de imediato. Ele vai falhar, né? Ele vai consumir mais combustível, mas ele não chega a parar. Então, amarelo, você pode continuar andando com o carro, procurar um autoelétrico e resolver o problema. Agora, quando for luzes em vermelho, você não pode continuar andando com o veículo. Isso com o veículo ligado. Ó, vou ligar novamente o carro. Essa luzinha aqui que tem o mais e o menos, essa a maioria do pessoal já conhece. Essa é a luz da bateria. Quando você dá a partida no veículo, todas as luzes do painel têm que se apagar. Se uma luz ficar acesa, problema grave acontecendo naquele momento. Vamos supor que a luz da bateria ficasse acesa.
significa que eu tenho um problema que pode estar sendo que minha bateria não esteja recarregando. Se a bateria não estiver recarregando, a luz da bateria vai ficar acesa direta. O que pode acontecer? Ela vai terminando a energia, as luzes do seu carro não irão funcionar, as bombas de água, óleo, combustível irão parar, ou seja, você não vai conseguir dar sequência em andar com seu carro com a bateria sem carga. Em outro caso que ela acende também, no motor do carro, nós temos duas correias. A correia do alternador, que é a que faz a bateria recarregar. E nós temos a outra correia, que é bem conhecida, que é a correia dentada. Essa fica dentro do motor de um veículo. Se você estiver em movimento e alguma dessas correias se romper, na hora irá acender a luz da bateria. Só que nós temos um problema. Qual é o problema quando uma das luzes da bateria acender, se romper alguma correia? A correia, ela faz a parte de baixo e a parte de cima do motor trabalhar junto. Se ela se romper, somente uma das partes do motor continuar trabalhando. Isso quer dizer o quê? Que tudo que tiver dentro do motor pode moer. É por isso que o motor trava, é por isso que o motor funde. Geralmente, quando rompe uma correia no motor do carro, você irá perceber pelo barulho, ela vai ficar batendo dentro do motor. Tá, 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 tá. Neste momento, procure um local seguro, encoste o seu carro e desligue ele na hora. Quanto mais tempo o motor ficar em funcionamento, maior a avaria que você vai ter. Geralmente são coisas irreversíveis. Sentiu qualquer luz vermelha no painel acesa, procure um lugar seguro, encoste o seu carro e desligue ele na hora. Agora, aquela outra luzinha ali, que parece o gênio da lâmpada, é a luz do óleo do motor. O óleo do motor é muito importante. Ela tem a ver com o nível do óleo e a bomba de óleo. As duas coisas estão relacionadas juntas. Todo mundo já ouviu falar que lá dentro do motor existe uma vareta para a gente ver o nível do óleo. Geralmente ela tem 3 níveis: mínimo, médio e máximo. Quando você troca o óleo, ela vem até em cima. Conforme você vai andando, alguns carros têm vazamento, outros carros misturam no combustível e a tendência é ele ir baixando. Até a metade do nível, a luz do óleo não irá acender. Da metade do nível para baixo, a tendência é que a luz acenda. Em alguns carros, quando a luz do óleo acende, geralmente já não dá mais tempo de você recuperar um motor. Infelizmente, ou a bomba de óleo travou e ela não mandou óleo suficiente, ou o nível estava muito baixo e o motor ficou sem óleo. É o que geralmente o pessoal chama que funde o motor trava. Então, olha só, a luz do óleo. Primeira coisa que nós temos que nos preocupar, o nível do óleo. Esse nível do óleo, o correto é verificar semanalmente. Então, o que nós fazemos? Todo carro tem uma etiqueta quando você troca o óleo. É muito importante você fazer esse acompanhamento. O meu carro, eu troquei com 109 mil no dia 21/11. E eu vou fazer a próxima troca com 119 mil. No momento agora, ele está com 113 mil. Primeira dica, nunca deixe vencer os 109 mil. Com 108 mil, eu já vou estar procurando trocar. E o óleo, ele tem uma validade. Independente do óleo, tem carros que é para 5 mil e tem carros que são para 10 mil. Ou 6 meses. O que vencer primeiro, você tem que fazer a troca de óleo. Se vencer os 6 meses, mesmo que não tenha atingido a quilometragem, troca o óleo. Por quê? Uma troca de óleo, você vai gastar em média R$100. Um motor, você vai gastar no mínimo de R$5.000 para cima. Ou seja, tem que trocar o óleo no tempo certo. Ou 6 meses, ou 1 ano. Por quê? Quando você puxa a varetinha do óleo e você acabou de trocar o óleo, ele vai ter uma cor clara, geralmente é marrom, bem clarinho, e esse óleo ele vai ter uma colinha, que a gente chama de viscosidade. Conforme você vai andando, esse óleo ele vai ficando fino, ele vai virando tipo água, ele vai ficando líquido. Quando você tira a vareta com o carro com óleo trocado novo, a vareta não pinga o óleo. Conforme você vai andando, esse óleo vai perdendo a viscosidade e ela começa a pingar. Quer dizer que o seu óleo está perdendo a função dele, que é justamente lubrificar.
Quando ele começa a virar água, quer dizer que ele está ficando fino. Ou seja, óleo fino, ele perdeu a função, que é não deixar as peças entrarem em atrito. Por isso, ou a quilometragem, ou 6 meses, troque o óleo. E o que a maioria do pessoal faz? O óleo baixa, eles conferem o nível, vê que o nível baixou, vai lá e compra um óleo novo e mistura no óleo sujo. O que está acontecendo? Você colocou um óleo novo num óleo sujo, ele já perdeu a função dele. Geralmente, conforme você vai andando, o óleo vai ficando preto, né? Então quer dizer que ele vai queimando. Colocou um óleo novo, quer dizer que já não funcionou. Você vai ter um problema com o seu carro futuramente, tá? Então o correto, ou a quilometragem, ou 6 meses. Alguma dúvida até aí? Agora vamos falar da luz da temperatura. Este termômetro, ó. Em alguns carros, ele tem o símbolo do termômetro e um ponteiro. O carro que tiver o ponteiro, ele pode chegar até o nível da metade. No caso do meu carro, esse H e esse C e o C com graus ali, ó, ele indica a temperatura. No momento, ó, ela está exatamente no meio. Todo carro, ela pode chegar até o meio. Ela não pode passar do meio para cima. A temperatura, essa luzinha da temperatura, ela tem a ver com a água no motor. O carro é resfriado a água, que ele tem um radiador, e nós temos um nível lá, mínimo e máximo. E ele tem um ventilador, que nós chamamos de ventoinha. Todo mundo já ouviu falar. A ventoinha, ela deve ligar e desligar todos os dias, várias vezes. O dia em que esta luz, o dia em que a ventoinha não estiver funcionando, significa que seu carro pode estar com a ventoinha queimada. A tendência dele é esquentar. E se for a água que não estiver no nível máximo ou mínimo, ele também vai começar a esquentar. Passou da metade para cima, percebeu? Procure um lugar seguro, encoste o seu carro e desligue ele na hora. Se você insistir em andar com ele com a temperatura alta, já deve ter acontecido com você de ter visto alguém com o motor fumaçando. Ele vai soltar aquela água em vapor. Significa que o carro ferveu. Geralmente, quando ele ferve, você vai ter uma despesa no mínimo de 3 a 5 mil reais. Ele vai queimar a junta do cabeçote. Então, muito atento às luzes do painel. Ó. Vamos revisar as luzes do painel. Ó. Freio de mão, injeção eletrônica, bateria, óleo, temperatura e o reservatório de gasolina. No meu carro, ó, aqui embaixo, ele está marcando a quilometragem original desde que o carro saiu da fábrica. Marcador de combustível. O que nós falamos para o pessoal? A maioria dos carros também, ele é um marcador com um ponteirinho, né? Então, aqui em cima é tanque cheio, 3/4, meio tanque, 1/4 e reserva. Eu sempre falo para todo mundo que quando o carro estiver 1/4, no caso aqui são 3 pontinhos, ó. No terceiro pontinho é 1/4. De 1/4 para baixo, significa que o seu carro já está na reserva. Não devemos deixar o carro entrar na reserva. Reserva é uma situação de emergência. Vou explicar para vocês o porquê. No tanque de combustível são 2 mangueiras. Uma mangueira é a da reserva e a outra mangueira é de 1/4. A mangueira de 1/4, ela não chega a tocar o fundo do tanque. E a mangueira da reserva, ela toca até o fundo do tanque. Pergunto para vocês, a nossa gasolina é pura? Não. Nossa gasolina tem sujeira e toda a sujeira fica no fundo do tanque. Então esse pessoal que anda com o carro direto andando com o carro na reserva, toda aquela sujeira que fica no fundo está indo para o sistema. Por isso que o carro dá falhas, por isso que queima a bomba de combustível, por isso que entope os bicos do carro, porque toda a sujeira está indo para o sistema. Quando você deixa o carro de 1/4 para cima, pode acontecer de ir a sujeira, mas é menor. Quando você deixar na reserva, esse pessoal que só anda com o carro na reserva vai ter problema, principalmente de queimar a bomba de combustível. Por isso, sempre vamos deixar o tanque de 1/4 para cima, não vamos deixar ele entrar na reserva. Só para relembrar, então, passo a passo, vai ligar o veículo, primeira coisa você vai conferir se está em ponto morto. Segunda coisa, chave, você irá girar meia chave, ó. Girou meia chave,
espere os 3 segundos, independente se seu carro é carburador ou injeção eletrônica. E somente depois você irá dar a partida. E aí, quando você der a partida, todas as luzes do painel têm que apagar. Qualquer luz vermelha que acender no painel é alguma coisa em que você está fazendo em seu carro. Perfect, direção segura. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, ajude essas informações a chegar a mais pessoas. Deus abençoe.